Jacob Emery. Histórias de fantasmas? Não, não temos nada parecido por aqui. Temos a história de Jacob, mas é mais perto que você vai chegar. Você realmente quer saber? Bem, eu não deveria te contar, mas tudo bem, só não interrompa. Eu não tenho paciência para isso. Como descrever Jacob Emery? Bem, acho que você poderia dizer que ele era o tipo de cara que você nunca notaria. Isso não quer dizer que ele era um garoto mau, em nenhum sentido. Muitas pessoas nessa cidade achavam que ele era a pessoa mais confiável para um trabalho estranho no estado. Mas ele nunca se destacou em nada. Ele era a prova viva por trás da declaração. Pau para toda obra, as de nenhum. A maior parte disso se devia à sua própria falta de vontade. Ele se envolveu em quase tudo que esta cidade podia lhe oferecer. Automóveis, operação de rádio, administração de loja, quer que seja, mas ele nunca se prendeu a nada. Seus amigos e trabalhadores o perguntaram várias vezes, mas todos receberam a mesma resposta insatisfatória. Simplesmente não era o suficiente. Nem preciso dizer que todos os amigos que ele manteve foram muito pacientes ou nunca falaram sobre o assunto. Provavelmente era inevitável, então, que Jacob fosse embora para o exterior. Não me lembro para onde ele foi, mas acho que Gertrude, lá na rua, sabia antes de falecer. Você terá que procurar outra pessoa se ficar curioso. De qualquer forma, ninguém nem tentou impedi-lo. Todos achavam que uma pequena viagem acabaria com a ambição dele, ou então a alimentaria até que não fosse mais um problema. Caramba, até demos uma festa de despedida para ele, o que achei muito legal da parte de todos. Então, de qualquer forma, ele ficou fora por 6 ou 7 anos? Não consigo lembrar. Você terá que verificar com outra pessoa sobre isso também. De qualquer forma, ele voltou, eventualmente, e ele tinha mudado, obviamente, o suficiente. Ele era amável, enérgico, todo sorriso o tempo todo. E todos nós rapidamente aprendemos o porquê. Ele nos mostrou uma lembrança que ele trouxe de volta. Um bastão preto sólido, do comprimento de um lápis, mas com a textura de giz. Todos nós nos perguntamos por que diabos uma coisa tão simples provocaria tal salto em seu passo. Ele até deu uma sua demonstração. Ele pegou um pedaço de papel e com este bastão deve haver uma palavra melhor para isso, com este bastão ele desenhou um círculo grosseiro. Ele caiu e descansou na borda do papel como uma pedra. Ele não saiu do papel, mas agiu sobre ele, como um projetor de filme antigo e uma tela, filho. Eu sei o quão louco isso parece. E se você quiser bancar o cético, então pode deixar um velho com sua loucura. Mas eu sei o que eu vi. Mesmo que todos tivessem abafado e aquela pedra que ele desenhou caiu. Jake até passou o papel e enquanto ele passava, ele enrolou enquanto o papel era inclinado. Nenhum de nós tinha palavras para isso. Caramba, o que havia para dizer? Mas ele continuou desenhando demonstração após demonstração para nós. Bonecos de palito em vários concursos e peças fazendo de tudo. Desde lutar uns contra os outros até fazer pirâmides humanas perfeitas, e todos nós achamos isso incrível. Isso foi tudo que ele precisava. Ele anunciou que planejava fazer shows para pagar o aluguel e a comida, onde desenharia qualquer coisa que a multidão quisesse. Sobre isso, conversamos bastante, e ele finalmente nos convenceu de que seria seguro. Seus desenhos éticos e práticas lucrativas e únicas, e a atenção não iria a lugar nenhum fora das fronteiras da cidade. Pobre Jacob. Se eu não tivesse me deixado levar pelo momento, eu poderia ter lido os sinais ali mesmo e salvado o filho da puta miserável, quebrando a coisa terrível ao meio. Mas eu era mais jovem, todos nós éramos, e não havia problema em encorajá-lo
com o que todos nós víamos como uma experiência incrível para ser compartilhada com todos os outros. Agora, ele não tinha nenhuma grande conexão com rádio ou televisão. Veja bem, e a internet não surgiria por mais uma década. Então ele fez o que todas as pessoas com um orçamento apertado fazem. Ele anunciou seu show com panfletos. Panfletos podem não significar nada para vocês, moradores da cidade. Mas, em uma cidade pequena, eles ganham uma boa olhada de vez em quando. E o que é mais, Jacob conseguiu se destacar por ter pequenas figuras pulando para cima e para baixo e outras coisas para chamar a atenção das pessoas. Seu primeiro show deve ter atraído quase 60 pessoas, provavelmente muito mais do que isso. Seus shows eram fantásticos. Alguém gritava uma cena de uma peça ou esquete de comédia e a mão de Jacob voava sobre uma parede branca como um pássaro. Ele estava se segurando quando fez aquela pedra. Isso é certo. Suas ilustrações eram todas certeiras, e ele conseguia fazer uma figura humana incrível em minutos. Pensando bem, não me lembro de nenhum de suas cenas durar mais de 10 minutos para fazer. Eram todas cenas muito bem feitas. Também, não só dava para ver um cavaleiro atacando um castelo. Jacob também desenhava o interior do castelo como um bolo de casamento dividido ao meio. Então, dava para ver o cavaleiro escalar as paredes, lutar para passar pelos níveis até a masmorra, lutar de volta com a princesa e dar um salto dos parapeitos do castelo em seu cavalo de fuga. Tudo em completo silêncio. Não era realista, mas isso fazia parte do apelo. Nenhum de nós entrava lá esperando algo real. Quando uma cena ou um sketch era concluída, ou os personagens saíam de uma parede, ou ele cobria a parede com tinta branca. Isso foi bom, de certa forma. Deu um limite de tempo para esses shows, de modo que quando ele terminasse todas as 4 paredes da sala, todos soubessem que o show tinha acabado até a tinta secar. Jake, enquanto isso, estava mudando de uma forma ruim. Eu mencionei que ao retornar ele estava extremamente enérgico. Bem, essa energia, essa vitalidade ou fervor, ou como você queira chamar, nunca o deixou, nem por um instante. Longe disso, parecia crescer nele, e ele gostava muito disso. Seus olhos ficaram maiores. Ele dormia cada vez menos com o tempo, suas declarações e opiniões mais radicais e frenéticas. Embora ele nunca tenha sido um sujeito fácil de lidar, ele estava começando a deixar as pessoas nervosas em sua companhia. 1 mês ou 2 se passaram, e o público de Jake cresceu, como um incêndio. Quase todo mundo na cidade pagou para ver a arte de Jake em ação, e ele teve que alugar lugares cada vez maiores para ele se sentar. Ele, agora, não parava depois de uma cena era feita. Ele se movia diretamente para a próxima, colocava no máximo espaço em branco na parede, às vezes com o efeito intrigante de fazer as cenas se misturarem, que a multidão adorava. O assunto ficou mais selvagem e imoral. Os monstros ficaram mais bizarros e criativos, os lutadores usando armas mais impossíveis, tudo em prol desse interesse da multidão. Jake ficou cada vez mais indulgente, o que imaginamos ser por causa do dinheiro, e ele se tornou um bebedor e um mulherengo, nenhum dos quais se livrou daquela vitalidade a propósito. Algumas dessas mulheres alegaram que acordaram no meio da noite para vê-lo rabiscando com aquele bastão em um bloco de desenho, um sorriso gigantesco no rosto, e enquanto a maioria delas disse que presumia que ele estava desenhando nuas, há rumores de que 1 ou 2 delas deram uma olhada naquele bloco de notas. Essas poucas anônimas supostamente disseram que aqueles desenhos não eram fotos nus, mas nenhuma delas, quem quer que seja, dirá o que ele estava desenhando. Não se incomode em procurar os blocos de notas ou folhetos, eles já se foram. Estou me desviando do assunto. O ponto é que ele estava bebendo, e isso é importante, porque foi aquela bebida que acabaria estragando tudo. Na noite de uma de suas apresentações, enquanto ele caminhava na frente de sua multidão aplaudindo, ficou imediatamente aparente para todos que ele estava completamente bêbado. Eu estava na primeira fila,
e eu podia sentir o cheiro do bourbon nele a 3 metros de distância. O show começou e ele passou por um monte de esboços e cenários que a multidão recomendou, quando no final alguém pediu que ele desenhasse a si mesmo. Todos aplaudiram a ideia. Eu imaginei que eles estavam se perguntando o que suas criações pensavam dele, e ele finalmente obedeceu. Mal Jake terminou de conectar nas 2 linhas finais em seu casaco, todos os personagens do outro lado da vasta e expansiva parede pararam e olharam diretamente para aquela ilustração. Amantes pararam de se beijar. Palhaços pararam de rir. Robôs pararam de lutar contra piratas. Todos pararam e oraram para a ilustração de Jacob. A multidão morreu quase instantaneamente. Lembro-me do rosto de Jake naquele momento. Branco, pálido, cheio de terrível compreensão por seu erro, e procurando desesperadamente pelas taças de tintas brancas que ele havia esquecido de colocar antes do show. Todos os outros? Eles estavam olhando para o falso Jacob, que Jacob enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um bastão preto dele e, enquanto todos nós observávamos, desenhou uma porta. Ele empurrou para o lado e a porta se abriu, permitindo que ele andasse até o chão do auditório. O resto foi um pandemônio infernal absoluto. As pessoas gritavam e corriam para as saídas, enquanto os personagens de Jacob, tanto aqueles que estavam atualmente na parede, quanto aqueles que já tinham sido antes de serem cobertos, corriam para fora da sua própria saída, jogando tortas, atirando lasers, soprando fogo e veneno, e o possível. Eu estava perto o suficiente da saída para escapar, e dei apenas uma olhada para trás. A cena vai me assombrar para sempre. Jacob Emery estava sendo arrastado por suas criações, chutando e gritando pela porta que sua cópia havia feito. O auditório queimou, obviamente, mas não tenho ideia de quantos personagens escaparam, o que aconteceu com o falso Emery ou quantas pessoas morreram. O incêndio trouxe o corpo de bombeiros das cidades mais próximas, a mais de 100 milhas de distância. Eles, por sua vez, trouxeram a força policial, que trouxe o governo, que abafou tudo. Eles pegaram os panfletos e qualquer arte que Jake tivesse feito e fizeram todos jurarem segredo ou prisão perpétua. O incêndio foi atribuído a um cigarro no lixo durante um jogo de basquete, e todos nós eventualmente seguimos com nossas vidas. Jacob foi feito para nunca ter existido. Em retrocesso, percebo tudo. Jacob não estava criando ilustrações. Ilustrações não se movem, muito menos agem ou atacam. São apenas imagens que as pessoas veem, sombras feitas para parecer coisas reais. Jacob estava criando vida, coisas pensantes, reais em alguma dimensão alternativa, usando o poder que nunca deveria cair em mãos mortais. Ele ficou bêbado com seu poder. Sua punição provavelmente foi bem merecida. A propósito, o governo errou em 2 contas diferentes. Eles fizeram um ótimo trabalho silenciando todo mundo, mas as provas permanecem. As ruínas ainda estão lá, você sabe, as ruínas do auditório. Ouvi dizer que eles vão começar a reconstrução em breve, o que vai acabar com qualquer evidência restante que alguém possa definitivamente ver. Mas eu voltei lá uma vez, vários anos depois do incêndio, apenas uma vez. Em meio aos escombros cobertos de cinzas, vi algo se contorcendo. Olhei mais de perto. Era a mão de Jacob Emery na parede, exatamente como estava há 3 anos. Suada, mas calejada, eu me lembro. Mas estava constantemente se debatendo, como se o corpo ao qual deveria estar presa ainda estivesse se contorcendo em chamas. Esse foi o erro número 1. O número 2 foram aquelas criações. Como eu disse, não sei quantos escaparam, nem quantos agentes do governo encontraram e capturaram, mas direi apenas isto. Aqueles prados de grama alta nos arredores da cidade? Não entre neles. Nunca. Você estava perguntando sobre aquelas figuras brancas que vi à noite? Certo? Essa cidade não tem história de fantasmas.